Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Pessoal, na aula de hoje nós estaremos trabalhando aqui o conteúdo relacionado aos frutos, né? O módulo 43, frutos e a sua função. Estou tentando terminar o caderno 3 para a gente já iniciar o 4 e já dar uma deslanchada. Então eu vou gravar esse material, então a correção do módulo 32 que eu já gravei também, vou colocar tudo para vocês. Então vocês vão me ajudando aí, vão assistindo aí nos horários sem ser da aula, para a gente não perder o material e também não ficar enrolado com um prazo, né, para a gente terminar. A gente sabe que a pandemia deu um probleminha para a gente aí, mas nós vamos conseguir resolver tudo, tá bom? Então segue aí, vamos lá. Pessoal, quando a gente fala no fruto, né, nós vamos estar falando aí do ovário fecundado, que vai dar o formato ao fruto. Então, quando fecunda-se o ovário, eu vou desenvolver o fruto, né, essa fecundação dele. E ali eu vou ter o que, pessoal? Eu vou ter o epicarpo, o mesocarpo e o endocarpo, tá bom? Então esse material aí, ele vai dar desenvolvimento. Tenho que conseguir tirar isso aqui, cara. Deixa eu conseguir aqui. Ah, tá, beleza. Então, rapidão. Eu vou conseguir mexer nesse trem. Então, pessoal, o que acontece aqui? Eu vou desenvolver essas estruturas dele aqui. Então, todas essas três partes eu vou chamar ela de pericarpo, tá bom? Então, o que é o pericarpo? Ele vai ser o epicarpo, mesocarpo e endocarpo, tá? O epicarpo, ele é a parede externa do fruto. Então, aqui eu tenho essa parede externa do fruto, eu vou chamar ela de epicarpo, tá bom? Ele vai ser ali, ó, da epiderme do ovário. Então, lá dentro do ovário, a epiderme dele vai dar origem ao que? A esse epicarpo. É uma folha carpelar. Ela vai se modificar para formar aí o epicarpo, tá bom? O mesocarpo, né? O mesocarpo, eu vou ter o que? A parede mediana. Então, ele vem das parênquimas do mesófilo, tá? De folhas carpelar também. Então, eu vou ter aqui o mesocarpo. É aquele abacate que a gente come, a parte do abacate. Delícia, né, pessoal? Eu amo abacate. O endocarpo é a parede interna, no caso, né, do endocarpo aqui vai ser essa parede interna aqui, né, que vai dar o quê? Também da origem da epiderme carpelar, tá bom? Então tem epicarpo, mesocarpo e endocarpo. Fechou? Bora lá então. Pessoal, esse pericarpo então eu vou ter o quê? Substâncias de reserva, né? Eu tenho frutos carnosos, frutos secos, que vai dar origem a essa substância de reserva. Então, ou seja, que ele vai se abrir, vai liberar sementes, né? Que eu vou chamar aí no caso de frutos deiscentes, tá? Ele abre, libera a semente ou chamado de indeiscentes, que no caso aqui a semente fica grudada em seu interior. Então eu vou diferenciar também. Frutos deiscentes é aquele que abre e libera suas sementes, e os indecentes, no caso, né? Ele vai guardar a semente dentro dele. Então há uma duas classificação aí desses dois frutos, beleza? A No caso aqui também, pessoal, a função do fruto. Qual que é a função do fruto, pessoal? Para que o fruto aí no caso? Ele vai estar relacionado ao processo de disseminação, né? Eu tenho que dispersar essa semente. Uma forma de dispersar é atrair um agente dispersor. Então, ou seja, eu vou atrair alguém que vai pegar esse fruto, vai comer ele e ali ele vai dispersar. Uma capivara, um pássaro, uma anta, um lobo, algum animal. Essa semente ele pode comer o fruto e deixar a semente cair, igual o macaquinho ali ele come, e muitas vezes ele consegue tirar a semente e jogar ela fora. Uma arara vai comer aquela polpinha ali, vai deixar a semente cair, né? Um passarinho vai bicar um caju, ele vai cair no chão e vai liberar a semente. Ou igual a capivara, no caso, a anta, que vai comer o fruto, ela vai passar pelo trato digestivo dela, não vai estragar, e ali ele vai fazer cocô em algum outro lugar, né? E aí ali vai nascer uma árvorezinha. Então, ou seja, o que acontece? Ele vai desenvolver esse processo. Então, eu preciso atrair alguém que vai fazer o processo de dispersão, né? Esse agente dispersor aí desse fruto. Então, eu preciso atrair ele de alguma forma. Então, eu vou dar recompensa para ele, que vai ser ali, né, o fruto em si, beleza? Então, nós temos aqui, por exemplo, alguns agentes dispersores. Por exemplo, aqui a nemocória, que vai ser o vento. Então, essa aqui é uma semente alada. Essa semente alada aqui, ela vai rodando aqui como se fosse um helicópterozinho e cai num outro lugar longe da árvore mãe. Aqui nós temos aqui essa outra, tem essas pluminhas aqui que
vai seguindo pelo vento e cai bem longe da árvore mãe. Aqui eu tenho a zoocoria, no caso aqui, animais que comem aqui, ele vai deixar essa semente cair em algum lugar, ou vai passar pelo trato digestivo dele. Aqui a hidrocória, no caso aqui, é a água que vai levar o coco para vários lugares aí, várias ilhas desertas no mar aí, então em vários lugares. A autocória, que é a própria planta aí, no caso, faz esse processo. A momona mesmo, a momona ela está no sol, ela estala, pá, e aí ela joga a semente longe, né? Então, ou seja, são processos adaptativos. Como que eu classifico esses frutos, pessoal? Frutos carnosos. O que é o fruto carnoso? Eu tenho o fruto carnoso do tipo baga e do tipo drupa, tá bom? O tipo baga ele vai apresentar um mesocarpo carnoso, tá? No caso aqui, formando aí essa estrutura. Então, ou seja, eu vou ter o mamão, eu vou ter a goiaba, uva, tomate, pepino, abóbora, melancia. Então, o tipo baga. O tipo drupa ele vai apresentar um mesocarpo também carnoso e o endocarpo dele aqui, ele vai ser o formato de um caroço, né? No caso aí eu vou ter uma semente dentro dele. Então eu tô falando da ameixa, do pêssego, da azeitona, do coco da Bahia. Então aqui eu tenho várias sementes dentro dela aqui, né? Fruto carnoso com várias sementes do tipo baga. E do tipo drupa, perdão, ele vai ser o que? Eu vou ter uma semente só grande dentro dela, tá bom, pessoal? Então a gente diferencia um do outro assim. O fruto, no caso aqui seco, deiscentes, no caso, que vai liberar suas sementes para fora, eu tenho ele estilo vagem, né, ou legume, no caso aqui, que é igual a vagem, né, aquela do feijãozinho ali, a vagem que a gente come ali, que é a mesma, né, a soja, esse tipo de material, sim. Então ele vai abrir aí, né, as duas fendas aí liberar, né, fendas longitudinais, ou seja, atravessa todo o fruto aqui, liberando feijão, soja, ervilha, amendoim, né, a fava, que são esses materiais aí dessa maneira, tá bom? Aqui nós temos aqui o folículo, que ele abre a partir de uma única fenda, então, ou seja, ele abre uma fenda aqui e libera todo o seu material, né, esporinha também, então estilo folículo que a gente chama. O tipo aqui, sílica, né? Ele vai abrir aqui o que? Quatro fendas longitudinais. Então eu vou ver aqui do estilo dele aqui, ó, tá bom? Que é a couve, o repolho, que abre o tipo de material. Mesmo eu nunca vi desse aqui pessoalmente, tá? O do tipo já o pixídeo, no caso aqui, ele abre a partir de um septo transversal, tá? Então eu tô falando aqui do eucalipto, sapucaí, jequitibá também, tá bom? Que vai abrir um septo transversal nele. E a cápsula, né, que eu vou falar aqui um pouquinho em relação a essa cápsula, é esse aqui da mamona aqui, pessoal, né, que vai abrir aqui a partir desses poros aqui, dessas fendas longitudinais. Então ela abre aqui quatro partezinhas dela. O fumo, né, o penenão, o algodão também abre dessa maneira aqui, também tipo cápsula, beleza? Frutos secos intescentes. Então, vocês, desses frutos secos aqui, eu tenho o grão, né, o cariopse. No caso aqui, ele vai ter o pericarpo seco, tá? Então, falando do milho, arroz, trigo, aveia, cevada, alpiste, que é um estilo aí bem formando os grãos. O estilo aquém, no caso, ele vai ser aí do girassol, né, pessoal? Eu vou ter um pericarpo dele aí, no caso, bem seco, tá? Ele vai ser bem sequinho aqui e dentro dele aqui eu vou encontrar uma única semente, né? No caso aqui eu vou ter uma sementinha dentro dele. Não sei se já comeu semente de girassol, ele é bem interessante, né? É bem gostosinho para comer. Então é o tipo aquém. E a sâmara, no caso aqui, ele forma essas expansões aladas, né? No caso aqui, para ela voar aqui e cair longe da mãe, ele sai rodando, parecendo um helicópterozinho aqui. Esse estilo aqui é do tipo sâmara, tá bom? Então, bem interessante isso daí. A gente tem que aprender um por um para a gente ter aí, no caso, essa definição. Bacana? Um segundinho. Vamos lá então. Quando a gente fala em pseudofrutos, nós estamos falando em frutos falsos ou pseudofrutos, não são frutos verdadeiros, né? Nós vamos falar um pouquinho de frutescência, a infloração, então, ou seja, é uma estrutura aí onde, no caso, outras partes dessa flor, né, vai dar origem aí, no caso, ao fruto. Então, que a gente vai falar um pouquinho em relação a isso daí. Quando eu falo em pseudofrutos simples, né, eu vou estar falando aí da maçã, da pera, do caju também, que nós vamos ter aí
o desenvolvimento da parte que a gente chama de fruto, né, que na verdade é o pseudofruto, do receptáculo floral e não da semente em si, do fruto em si, tá bom? Aqui no caju, por exemplo, a gente pode ouvir aqui, observar aqui que isso aqui é o fruto, a castanha do caju vai ser o fruto, isso aqui vai ser o receptáculo floral, né? No caso aqui o pendúnculo, esse pendúnculo aqui que é o material carnoso que a gente come, né? A castanha também a gente come, mas muitas vezes fala assim, o fruto do caju, o fruto é somente a castanha dele. Aqui na maçã também. A maçã a gente tem aqui, ó, a semente, a sementinha dentro dela, essa parte aqui é o ovário dela, e isso daqui é o receptáculo floral, e não o fruto. A parte que a gente come é o receptáculo floral, aonde o fruto mesmo é essa partezinha de dentro aqui. E temos a semente. Beleza, pessoal? Um pseudofrutos múltiplos. Nesse caso aqui, eu vou ter o que? Uma flor com muitos ovários. Então, isso vai dar origem aqui, né, aos frutos múltiplos. No caso aqui, não vamos falar do morango, né? Então a gente tem aqui o estigma, a semente, o pericarpo. Ó, onde que é o pericarpo dele? O pericarpo aqui eu tenho vários frutinhos aqui. Então, ou seja, aqui eu tenho pseudofrutos múltiplos, tá bom? Aqui é o receptáculo floral. Então, o que é o fruto mesmo aqui? O fruto é essas estruturinhas. Isso aqui tudo, aqui a massa dele aqui, a parte que a gente come, é formado por quê? Pelo receptáculo floral dele, beleza? E todo o resto vai ser os frutinhos aí. Então, ou seja, eu tenho pseudofrutos múltiplos. Aqui eu tenho pseudofrutos compostos ou infrutescência, né? No caso aqui, pseudofrutos compostos, olha o tanto dele aqui. Então, ou seja, uma inflorescência vai desenvolver aqui, né, em pequenos frutos. Eu tenho abacaxi, né, cada desse aqui é um frutículo, no caso aqui do abacaxi, o figo, a jaca, né? Então, ou seja, no caso aqui a amora, tá bom? Então eu vou ter uma infrutescência, beleza? Então, ou seja, pseudofrutos compostos em uma mesma estrutura. Belezinha aí, pessoal?